Olá, alunos, espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina da farmacologia na assistência de enfermagem. Quem fala com vocês é a professora Tereza, aqui do Polo Eterno em Macaíba. Gente, quero lembrar novamente para vocês, queridos alunos, a importância de revisar, né, todos os conteúdos. Já visualizamos sobre os certos medicamentosos, já visualizamos sobre a parte da farmacologia, né? O que é o conceito farmacocinética, farmacodinâmica, o conceito da farmacologia, que é o estudo das ações e efeitos medicamentosos no organismo. Hoje nós vamos visualizar um pouco sobre a administração dos medicamentos na parte de cálculo. Por quê? Porque existem algumas situações que podemos passar onde algum medicamento não se encontra, foi prescrito uma dose e na unidade ali, eu tenho apenas uma dose que não é compatível, uma dose que não é encontrada, né, conforme foi ali a prescrição, certo? Então, já vou compartilhar com vocês o nosso material de hoje. A nossa parte hoje vai ser sobre os cálculos na administração dos medicamentos. Peço a vocês que revisem os assuntos das aulas anteriores, aprofundem o conhecimento cada vez mais, inclusive até naquele estudo dirigido que eu passei, de perguntas, que é justamente para vocês ali aprimorar o conhecimento de vocês, certo, gente? Vou compartilhar o nosso conteúdo de hoje. Lembro a vocês que a enfermagem, ela é a principal, nós somos o corpo principal na administração de um medicamento. Somos nós quem diluímos, somos nós quem reconstituímos, somos nós quem tentamos pegar um acesso periférico de primeira entrada, de primeira vez logo no paciente. Em casos específicos que não se consegue, o enfermeiro pega a jugular ou é passado um acesso central, né? E aí eu lembro a vocês, gente, que é necessário conhecer os certos medicamentosos. Por quê? Porque os certos medicamentosos, eles vão nos prevenir de risco, eles vão nos prevenir de acontecimentos que podem gerar um custo ou um dano na vida daquele paciente. Lembro a vocês que somos nós quem pegamos o prontuário ou ali o PAN, seja qual for a forma que trabalha a unidade que você está, é nele que vamos checar a prescrição medicamentosa. Então, eu consigo ver o nome do princípio ativo, que é o medicamento, eu consigo ver a dose, eu consigo ver como é que o médico quer, se é intramuscular, se é endovenosa, se é via oral, se é por sonda nasoentérica, eu consigo visualizar esse contexto, quem? Eu, profissional de enfermagem. E consigo também evitar que com esse processo eu encontre algum erro e esse erro possa ser barrado, certo? Então, a administração dos medicamentos, ela é algo que precisa ser realizado de forma que venha para cada vez mais somar com responsabilidade, certo? Na nossa primeira aula, eu falei para vocês sobre os 9 certos, na qual tinha paciente certo, dose certa, hora certa, via certa, anotação certa, são 9 critérios certos medicamentosos. Porém, eu até compartilhei com vocês que já existia uma nova atualização desses certos. Então, nessa atualização desses certos, trazemos o quê? Prescrição correta, o paciente certo para aquele determinado medicamento, de forma que o quê? Vou preparar um medicamento, eu preciso estar com a prescrição medicamentosa próxima a mim. Eu não posso estar preparando uma medicação sem eu ter visualizado no prontuário do paciente.
Tenho a dipirona no prontuário do leito 1, eu vou com o prontuário, com aquela ficha que está ali prescrita a dipirona, eu vou até ali, a parte, né, do posto de enfermagem, me aloco em um local que possa preparar aquela medicação e preparo a medicação olhando para onde? Para o prontuário. Para que eu possa fazer o quê, gente? Confirmar. Não, esse aqui é o meu paciente, é o leito 2 que vai tomar dipirona e eu estou no leito 2 preparando. Logo após, eu consigo ver como é que está a prescrição desse medicamento, qual é a via, qual é a dose, como é que o médico quer, até ali depois administrar e fazer a checagem, que ali eu dar o ok no prontuário que foi realizado. E se algo, porventura, acontece de forma que eu não realizei, eu também preciso ali bolar, né? Colocar ali um círculo e especificar. Não foi feito por quê? Porque o paciente não estava na unidade, estava fazendo algum exame, o médico suspendeu, estava em falta. Eu tenho que ter o meu respaldo, né? Então, nessa nova atualização dos 13 certo, nós continuamos com a prescrição correta, paciente certo, medicamento certo, validade certa e a forma, né, farmacêutica prescrita que está lá certa, a apresentação certa, né? Existem alguns medicamentos que a ampola em si são muito parecidas, né? A coloração. Então, o que nos traz a integralidade de quê? Eu preciso literalmente visualizar. Eu preciso literalmente o quê, gente? Ali olhar mesmo para confirmar se é aquele medicamento. Aí eu tenho a parte da compatibilidade, a orientação ao paciente. O paciente, ele precisa saber o que ele vai tomar. Gente, não se pode administrar medicamentos sem comunicar ao usuário. Ele tem, é direito dele saber. E hoje eles perguntam muito, então eu tenho que dizer, é esse medicamento, é um AS, é um captopril, é um Buscopan que o senhor vai tomar, é um Plasio. O senhor tem alergia a algum medicamento? Eu tenho que reforçar essa pergunta, porque eu também trago chances de evitar erros. O médico, muitas das vezes, gente, ele pode ali perguntar e o paciente nem está atento, ou vice-versa. E aí, eu posso administrar um medicamento que ali ele tem alergia. E, professor, de repente, ele disse que tem alergia de pirona e o médico prescreveu. Peço a ele para retornar até o consultório para explicar para o médico que ele tem alergia, para o médico fazer ali uma nova correção do prontuário. Certo? Então, as vias de administração certa, que vamos posteriormente visualizar um pouco sobre isso, o horário certo, medicamentoso, se é às 14, é às 14, se é às 16, é às 16, se é de 6 em 6 horas, vai ser de 6 em 6 horas. Venho junto com o tempo certo, a ação certa do medicamento, né? Mesmo que tenha sido realizado na corrente sanguínea, como via intravenosa, é necessário passar pelo tempo, né, gente? Não é porque eu administrei o medicamento agora, que agora eu já vou sentir uma melhora do meu quadro. Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou esperar ali uns 30, 40, uma hora, aí sim eu vou ter uma grande evolução, um grande alívio, né, dos sinais e sintomas. Tenho também a parte do registro. Isso é muito importante. Não adianta realizar as coisas e não fazer anotação de enfermagem. Não adianta você realizar todas as medicações que estão no prontuário do paciente e não registrar ali que foi feita. E também, se de repente acontece ali uma interação medicamentosa, um efeito rebote, eu tenho que respaldar, contar. Na minha anotação de enfermagem, eu preciso dizer o que aconteceu.
certo? Isso é muito importante. E é aí onde vocês vão colocar administrado medicamento conforme prescrição médica, administrado dipirona, uma ampola de dipirona, mais 8 de ABD, conforme prescrição médica, sem intercorrências. Como vocês hoje são alunos, vocês vão botar aluno, tal, tal. E aí o preceptor carimba. Futuramente, quando vocês forem técnico de enfermagem, será dessa forma, vai estar técnico tal, vai carimbar. Lembra vocês que evolução de administração de medicamento não começa com, gente, fazer uma palavra abreviada. Não se pode começar início de frase com abreviação. Eu tenho que escrever administrado medicamento. Eu tenho que escrever, certo? Não botem isso na cabeça de vocês. Outra coisa que acontece muito. Eu tenho que evoluir meu paciente, seja até de um banho no leito, seja até como eu recebo o meu paciente, eu preciso evoluir meu paciente escrevendo continuamente até eu concluir a mensagem dizendo que foi técnica tal que realizou aquele procedimento, para depois eu finalizar, passar um tracinho e carimbar. Gente, não se pode querer organizar o prontuário pulando uma linha, querendo deixar um parágrafo, não se pode. Comecei, eu vou escrever até o final todas as informações juntas, certo? Isso daí é uma importância desse registro, estar no prontuário do paciente. Por quê? De repente, acontece alguma coisa, né? O paciente vai alegar, pode alegar que foi a medicação, que foi algo. Tem lá, tá aqui, ó, foi feito assim, assado, não aconteceu intercorrência. Vocês não fizeram a medicação do paciente, tá aqui, ó, administrado tal hora a medicação. Então, é super importante, não adianta só aquele momento, furar paciente, administrar intravenoso, administrar IM, não adianta só aquele momento, quebra a ampola, aspira, gente todo a parte, desde a administração até a parte burocrática, que são os papéis, que são as anotações de enfermagem, elas têm que ser realizadas e têm que ser realizadas de qualidade, porque é um documento de respaldo seu como profissional, certo? Então, os 900, eles passarão por remodelação. Hoje nós temos os 13, porém, se cai muito ainda os 9 certos medicamentos. Mas eu trago para vocês, né, que ainda assim existe a parte dessa mudança dos 13 certos, certo? Trago para vocês sobre as vias de administração dos medicamentos. Depois vamos discutir mais um pouco sobre elas. Temos a via parenteral. Essa via parenteral, ela é a via que vamos encontrar a via intravenosa, a via intradérmica, intramuscular, subcutânea, intraarterial, a parte intraóssea. Então, tudo que é interno, que está lá dentro, ela vai ser via parenteral. Quando eu falo de tudo que é inalar, como aerolim, um subutamol, como justamente botar o paciente para tomar uma nebulização, eu falo da via inalatória. A via inalatória eu tenho essas partes medicamentosas, como também eu tenho a parte da oxigenoterapia, que é o quê? Ventilação mecânica que pode ser invasiva ou não invasiva. Eu tenho a via tópica, que vai ser aquela parte, né, que vai ter contato. Então, eu tenho via nasal, tenho via ocular, parte cutânea, transdérmica, auricular. Eu tenho a parte vaginal, uretral, peniana, são as partes que englobam a via da administração tópica. Nisso também eu tenho a via interal, que é aquela que eu e você utilizamos mais no nosso dia a dia, que é a via oral, né? Então, a parte interal, ela engloba retal, oral e sublingual, onde eu tenho ali o processo né, de partes que têm altamente circulação sanguínea para fazer o processo da absorção medicamentosa.
Certo, gente? Então, lembrem-se, desses conceitos, dessas vias, que depois vamos entrar, em mais detalhes. Eu tenho a parte da dose. Dose, ela vai ser a quantidade de um medicamento que foi prescrito por um profissional médico. Ele pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser um farmacêutico. Lembro a vocês que o médico, ele prescreve, um clínico geral, ele prescreve medicamentos da parte clínica médica. Porém, um cardiologista, ele vai prescrever medicamentos a nível cardiológico. Um médico urológico, ele vai prescrever medicamentos conforme a parte urológica. Porém, ele tem a sua especialidade. Da mesma forma, o enfermeiro, ele pode se prescrever alguns medicamentos conforme o caderno da atenção básica número 37, que vai me trazer o quê? Alguns medicamentos que sim, eu tenho autonomia para prescrever para o usuário. E o farmacêutico, da mesma forma, como também um dentista, ele pode prescrever, um nutricionista, porém, cada um ele segue o conceito de essa classe, ela prescreve, pode prescrever esses medicamentos dentro do âmbito de saúde, da unidade básica, essa classe pode prescrever determinado medicamento na rede hospitalar. Então, cada um ele tem sua classe de uma relação de medicamentos que podem sim ser prescritos. Então, a dose é uma quantidade de medicamento que foi prescrita por um profissional que, quando administrado, ele causa o efeito desejado. Por exemplo, estou aqui com uma cefaleia intensa. O que é cefaleia intensa? Dor de cabeça. Eu tomo aqui 40 gotas de dipirona. Qual é o intuito de eu tomar a dipirona? A dipirona ela é antitérmico e ele é um analgésico. Então, eu vou tomar ele com o intuito de aliviar a minha dor. Então, quando de repente eu digo, ai, a dor de cabeça passou. Eu estou direcionando o quê? Que o efeito que eu desejava que a dipirona alcançasse, que era aliviar a dor, ela ali consegue, né? Então, eu tenho justamente é, essa parte de o efeito desejado é sim acontecido, né? Literalmente, pela parte que eu tomei aquele medicamento, certo? Aí, gente, existe a parte da dosagem dos medicamentos. Ela pode ser uma dosagem máxima e existe a parte da toxicidade. Dosagem máxima, ela vai ser quando a quantidade de um grande medicamento, mas que é bem tolerada pelo organismo humano e não causa efeitos colaterais ou tóxicos. Então, eu administrei uma dose grande de medicamento, mas que o organismo ali tolerou aquela quantidade. Não vai me causar nenhum problema. Então, eu tenho a dose máxima. Lembre, dose, ela vai proporcionar um efeito desejado. Dose máxima, ela vai me trazer uma grande quantidade de medicamento que não vai causar nenhum efeito de tóxico, né? Ou um grande efeito adverso no paciente, mas o organismo ali tolera. Já tenho a parte da toxicidade, que é chamada dose tóxica. Ela ocorre quando a quantidade de medicamento ultrapassa dose máxima recomendada. Então, ela vai acontecer quando a dose máxima ultrapassou. Recapitulando, dose, quando eu falo de uma quantidade de um medicamento que eu quero que aconteça. O que, gente? Eu quero que aconteça um efeito desejado. Quando eu falo dose máxima, eu falo de uma grande quantidade de um medicamento
que ainda vai sim ser tolerada pelo organismo sem causar grandes efeitos. Quando eu falo de toxicidade, eu falo de uma grande quantidade de medicamento que passou da dose máxima. E aí é onde é que pode acontecer justamente, né, o ato das pessoas quererem tomar medicamento para retirar sua própria vida, né? Não tem muito, não acontece muito esses casos de gente que quer cometer o suicídio fazendo uso de sei quantos comprimidos. Eu tenho, por exemplo, nessa situação, exemplo de quê? Dosagem máxima ou dosagem de toxicidade. Eu tenho um exemplo de dosagem de toxicidade. A pessoa, sim, tentou lesionar o seu organismo com uma grande quantidade além da dose máxima que o organismo ali suportaria, certo? Peço que com mais calma revejam novamente essa parte de dose, dosagem e toxicidade, certo? Seguindo, nós temos a dose de manutenção. Quando eu falo dose de manutenção, eu falo de uma grande quantidade de medicamento que se mantém concentrada no sangue e no organismo do paciente. Por exemplo, ao longo prazo, eu tenho o quê? As insulinas de longa duração. Então, a insulina ela é um medicamento concentrado que vai passar ali por um processo de liberação ao longo prazo no corpo do usuário. A mesma coisa, as mulheres que fazem uso de anticoncepcional mensal, trimestral, vai acontecer ali a liberação no organismo do paciente ao longo prazo. Aí eu tenho a parte da dosagem letal, que ela vai ser quantidade de medicamento, e ao ser administrada no paciente, ela pode ali ocasionar a morte no indivíduo, certo? Então, a dosagem letal é a quantidade de um medicamento que, ao ser administrado, ela pode causar a morte do paciente, né? E aí nós vamos para a parte dos cálculos, gente, que eu peço encarecidamente que vocês se dediquem a ver e rever para estudar um pouco, certo? Então, o que eu devo saber para calcular e diluir medicamentos? Lembra vocês novamente sobre isso. Uma ml, ela vai equivaler a 20 gotas de um determinado medicamento. Já a gota, ela é um tamanho. E já existe aquelas bombinhas, né? Não existe nos hospitais, que chamamos de BIC, bomba de infusão contínua. Tem lá um suportezinho lá que fica perto do suporte do soro que leva, né, o medicamento até o paciente. Ali ela vai sair não gotas, vai sair microgotas. É tanto, gente, que existem os equipos normais, existem os equipos de bombas, né? Existem os equipos fotossensíveis, existem os equipos de transfusão de sangue. Então, eles vão me dar ou gotas ou microgotas. Quando eu falo micro, eu estou falando de gotas pequenas. Então, uma ml, ela vai equivaler a 20 gotas. Exemplo, eu tenho um paciente adulto, vai tomar 40 gotas de dipirona. Precisa estar contando aqui naquele copo dosador? Não, precisa só ali ó, apertar e até 2 ml, porque eu sei que 2 ml vai equivaler a quanto? A 40 gotas. Por quê, professora? Porque na proporção dos cálculos de medicamentos, nós sabemos que uma ml ele vai equivaler a 20 gotas, certo? Uma ml em microgotas vai equivaler a 60 microgotas. E uma gota vai equivaler a 3 microgotas.
Por isso, gente, que 20 gotas vai se transformar em 60 microgotas. Por quê? Porque uma gota normal, ela equivale a 3 microgotas. E 20 gotas equivale a 1 ml. Então, 1 ml vai ser igual a 20 gotas. 1 ml vai ser igual a 60 microgotas. Por quê? Porque uma gota, ela equivale a 3 microgotas. Aí é que eu tenho mais sobre a unidade de medida da grama, que 1 grama, ela vai equivaler a 1000 miligramas. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. E 1 litro vai equivaler a 1000 ml. Peço, gente, por favor, revejam, coloquem isso na cabecinha de vocês, esses dados de conversão. Porque muitas das vezes isso aqui está na nossa cabecinha já adianta muito vários processos. Então, 1 ml é igual a 20 gotas, 1 ml é igual a 60 microgotas, 1 gota vai equivaler a 3 microgotas, 1 grama igual a 1000 miligramas, 1 hora igual a 60 minutos, 1 minuto igual a 60 segundos e 1 litro igual a 1000 ml. Seguindo, eu já tenho uma atividade aqui para a gente fazer juntas, que é uma transformação de unidades, certo? Se eu tenho 50 ml de infusão, e esse valor vai equivaler a quantos em microgotas? Vale lembrar que eu tenho que lembrar o quê? Que 1 ml, ele vai equivaler a quantas gotas, gente, que a gente visualizou? Vamos lá. 1 ml, ele vai equivaler a 20 gotas. Se eu tenho 50 ml, ele vai equivaler a quanto em gotas? 1000. E se for em microgotas? Vai ser quanto, gente? 3000. Por quê? Porque a gente sabe que uma gota, ela equivale a 3 microgotas. Então, é uma gota inteira vai equivaler a 3 gotinhas menores, certo? Então, eu peço que vocês façam essa anotação no caderninho de vocês. Anote os 50 ml. Após isso, transforme os 50 ml em gotas, né? Depois disso, transforme em microgotas. Da mesma forma, eu tenho aqui 20 gotas e quero saber quanto esse valor equivale em microgotas. Então, 20 gotas em microgotas, eu preciso apenas fazer o quê, gente? A multiplicação. Por quê? Porque eu sei que uma gota equivale a 3 microgotas. Então, se eu tenho 20 gotas, ela vai equivaler a quantas microgotas? A 60 microgotas. Porque eu vou fazer a multiplicação da quantidade de gotas pela quantidade que uma gota equivale em microgotas. Pode parecer tudo meio confuso, gente, mas é preciso dedicar a aprender os dados estatísticos que eu mostrei para vocês no começo, certo? Precisa sim a gente visualizar isso, querer entender. Não tem como, infelizmente, eu ensinar. Eu sei que vai aparecer alunos com dificuldade de dizer a professora não ensinou a multiplicar, mas não é minha função ensinar vocês a fazer uma conta de multiplicação nem de divisão. Eu estou no momento de ensinar para vocês transformação já dos cálculos em medicações. Eu estou com vocês já no curso técnico, então não tem como eu montar uma conta e ensinar como é que deve se multiplicar. Eu tenho que mostrar para vocês a parte lógica e a parte
dos cálculos medicamentosos, né? Então, esse exercício aqui é apenas a transformação de quê? Aqui, nesse caso do 1, eu tenho as ml, e nessas ml, eu preciso transformar essas 50 ml em gotas. Depois eu transformo essas ml em gotas, eu vou transformar as gotas em microgotas. Da mesma forma que essas 20 gotas, eu posso transformar ela em microgotas. E aí, o que é que eu faço? Eu faço multiplicação, certo? Seguindo, nós temos aqui esses cálculos que fazem parte da vida da enfermagem, que são os cálculos de gotejamento. Aqui está um exemplo de um equipo. Aqui eu tenho um equipo macro, que é o equipo da gota convencional, que é o que a gente até estudou nesse momento, que sai uma gota grandinha, né, inteira. Aquele equipo normal que você vai para a unidade, tem que tomar ali uma vitamina C, um complexo B. Já aqui eu tenho um equipo específico que vai sair microgotas, que são gotinhas normais. Inclusive, está aqui o exemplo, né? Nesse equipo, eu tenho uma gota normal. Nesse equipo aqui, eu tenho o quê? 3 gotinhas pequenininhas. Então, olhando aqui para a nossa tela, nós temos o quê? Uma gota, ela vai equivaler novamente, reforçando, a 3 microgotas. E transformando uma ml, ela vai equivaler a 20 gotas. Ou, transformando em microgotas, ela vai equivaler a 60 microgotas. Lembra vocês novamente, aqui eu tenho um equipo, o desenho do equipo macro e o desenho do equipo micro. No macro, eu tenho uma gotinha pequena. No micro, eu tenho 3 gotinhas pequenas. Então, uma gota, transformando em micro, vai ser 3 microgotas. Então, enquanto aqui cai uma gotinha, aqui essa gotinha se transformaria em 3. Uma ml, ela vai equivaler a quanto? 20 gotas. E transformando essas gotas em microgotas, vai dar 60 microgotas. Aí nós temos a fórmula de gotejamento de microgotas para infusão em horas, né? Que vai ser o volume que vai estar em ml, pelo número de gotas por minuto, em hora, que vai sair em hora, e uma constância da multiplicação de 3. Já quando eu falo em microgotas, eu falo do volume total multiplicado por 3 pelo número de gotas que ele quer por minuto, pela constância de 3. Por exemplo, eu tenho aqui na prescrição 500 ml e ele quer que corra ali determinada quantidade de gotas por minuto. Então, eu vou botar 500 ml, que vai ser dividido, né, pelo número de gotas por minuto e uma constância de 3. Mas aqui na frente eu tenho para vocês bem direitinho o desenho desse cálculo, né? Seja ele em micro, seja ele em macro. Macro é a gota convencional que nós temos, a gotinha, né, aquele tamanho normal. Então, macro, se eu quero saber a quantidade de gotas que vai ali por hora, eu faço o quê, gente? É o volume total vezes o tempo em hora, certo? Multiplicado por 3, certo? Então, aqui eu tenho justamente o número de gotas que vai me trazer em minuto. Do que, gente? Do macro, da gotinha grande, aquela gotinha convencional. Naquela gotinha convencional, eu vou ter o número de gotas que vai me trazer em minutos. Então, eu tenho o volume e tenho o tempo, que pode ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, multiplicado por essa constância de 3, que não vai mudar. Eu quero multiplicação em minutos. Aí nós temos o volume vezes 20
e o tempo que quer em minuto. Quando vamos para o cálculo de micro, esses cálculos aqui, gente, eles não se modificam. Eles são desse jeito. O que você vai modificar aqui é botar o volume total e o tempo. Por exemplo, 500 ml em 2 horas. Por exemplo, 500 ml em 60 minutos. Eu vou apenas acoplar os dados. Aí eu tenho em microgotas, o número de microgotas em minuto, que vai me trazer o quê? O volume total dividido pelo tempo. Micro, lembre que são aquelas gotinhas menores. Se eu quero saber o número dessas microgotas em minutos, gente, eu tenho o quê? O volume vezes 60 dividido pelo tempo. São cálculos de gotejamento, seja ele para macro ou para micro. Eu vou apenas colocar os dados, essas constâncias aqui como está, de 20, de 60, de 3, eles não vão mudar. Eu vou apenas botar o dado. Se eu quero saber em hora, eu vou para o cálculo em hora. Se eu quero saber a quantidade de gotas, de microgotas em hora, eu vou para a fórmula de microgotas em hora. Se eu quero saber a quantidade de microgotas em minuto, eu vou para a quantidade de microgotas em minuto. Se eu quero saber a quantidade de macrogotas em minuto, eu venho para o cálculo de macrogotas em minuto. Se eu quero saber a quantidade de macrogotas em hora, eu venho para o cálculo de macrogotas em hora. O que eu apenas vou fazer o que aqui, gente? Identificar o valor que está na minha prescrição e colocar na fórmula que já está presente. Seguindo, eu tenho aqui, exemplo. Eu tenho um soro fisiológico a 9% de 1.000 ml. E está prescrito de 12 em 12 horas o paciente. Quantas gotas irão infundir por minuto? Se eu estou falando gotas, eu já sei que é a gota normal, que chamamos de macrogotas. Então, eu tenho um volume de 1.000 ml e tenho o tempo que ele quer, que é 12 horas. Então, eu tenho um volume aqui que é 1.000, né, gente? E tenho o tempo que ele quer, que é 12 horas. Então, eu faço o quê? Apenas colocar ali na fórmula da macrogotas em hora. Então, o volume, ele vai ficar em cima, igual tá aqui, gente, nesse primeiro, aqui da macrogotas. O volume total, que é 1.000. Aqui seria o tempo, que é 12 horas, vezes 3. Então, eu boto, depois repito, 1.000 vezes 12 vezes 3. Então, depois daria 1.000, aí 12 vezes 3, depois eu faço a divisão. Nisso, multiplicando 1.000, depois 12 vezes 3, eu vou obter uma quantidade de 28 gotas por minuto, porque na divisão vai dar 27,7, que hoje a gente sabe que após a vírgula deu o número 5 e repete uma constância, prevalece o número maior. Então, seria 28 gotas por minuto, certo? Aqui eu tenho mais parte para vocês tentarem, né, identificar, treinar, que é um soro de ringue de 750 ml, de 6 em 6 horas EV, e aí vocês vão apenas aqui atentar o quê, gente? A colocar na fórmula. Essa fórmula dessa parte aqui específica desse treino, aqui na parte vamos treinar, vocês vão fazer a leitura
da questão, como por exemplo, PM, prescrição médica, soro ring de 750 ml de 6 em 6 horas, EV, aí pergunta quantas gotas e quantas microgotas irão infundir por minuto. Aí o que é que vocês vão fazer? Não está pedindo aqui em gotas? Pronto. Aí você vai vir para a fórmula aqui das gotas normais em minuto. Se a questão pedir gotas em hora, eu venho para a parte de gotas em hora. Mas nessa primeira questão, inclusive, ela pede tanto em gotas, como também ela pede em microgotas por minuto. Aí você faz em gotas e depois você vem para cá para a questão da fórmula de microgotas em minuto, certo? Aqui eu deixo para vocês esse teste. Lembra vocês, gente, de novo, professora, você não vai explicar melhor. Professora, você não vai fazer a multiplicação para a gente ver aqui. Lembra vocês, aqui já é a parte do teste. Vocês vão apenas pegar as fórmulas e interpretar, como eu já mostrei para vocês de novo, gente. Existe a fórmula de macrogota, que é a gota normal, como aqui está pedindo. Quando eu falar gota, eu já sei que é a fórmula de macro, que é a gota normal. Quando fala micro, eu já sei que a gota aqui são 3 que são pequenininha. Quando fala hora, eu vou para a fórmula de hora. Quando fala minuto, eu vou para a fórmula de minuto. Se fala microgotas por minuto, eu vou para a fórmula de microgotas por minuto. Se fala macrogotas por hora, eu vou para a parte de macrogotas por hora. Então, aqui eu tenho essa partezinha para vocês fazer justamente esse teste para aperfeiçoar, né, a parte dos medicamentos de vocês, certo? Então, prestem atenção nessa partezinha aqui desses testes, que é apenas dos cálculos fixos do gotejamento, que pode ser macro em gotas, que a gota convencional, né, macro, a gota convencional, que ela pode ser apresentada em horas ou em minutos, ou micro, que é as gotinhas pequenas, que podem também ser apresentadas em hora e também em minuto. Então, leiam a questão, interpretem a questão e coloquem, gente, justamente o quê? Coloquem as informações na fórmula. E aí vocês sabem que após multiplicação, como está aqui no exemplo, V volume vezes 20, vocês depois que multiplicar, vai fazer a divisão do que está em cima pelo de baixo. Aqui é uma fórmula que eu acredito que vocês visualizaram na parte do ensino médio e conseguem identificar o que é uma multiplicação e o que é uma divisão e como realizar essa divisão. Certo, gente? Então, essa é a nossa primeira parte dos cálculos de gotejamentos dos medicamentos. Peço que vocês, né, treinem, executem. Certo, gente? Deixo aqui para vocês essa parte de hoje e aqui eu vou encerrar essa nossa primeira parte da aula de hoje.